Olá, eu me chamo Nayara e hoje eu vou apresentar os dados do equilíbrio líquido-vapor do metanol e do benzeno. Os dados para fazer os gráficos foram retirados desse artigo, que está com as referências abaixo. Esses cientistas, eles calcularam experimentalmente, né, fizeram os experimentos, calcularam com a temperatura constante as pressões e as frações vapor e líquido dos componentes, assim como com a pressão constante, calcularam as temperaturas, aí as frações, calcularam as temperaturas e as frações na fase vapor e na fase líquida. Daí eu peguei esses gráficos e coloquei no simulador Coco para poder obter os gráficos de temperatura TXY, né, no simulador Coco. O primeiro gráfico, considerando a lei de Raoult, utilizando a lei de Raoult, considerando ambas as fases como ideais, a gente obteve uma grande dispersão dos valores, né? A gente observa que o gráfico calculado, ele é muito diferente do gráfico experimental. Ele não vai apresentar a formação de azeótropos no calculado. E no experimental está bem claro aqui que tem uma fração molar que eles vão apresentar o azeótropo. Então, a gente já sabe que a lei de Raoult não seria um bom parâmetro para fazer essa análise. Já a equação de Margulis, a gente consegue observar aqui nos dados experimentais, nos dados calculados, a formação do azeótropo. Entretanto, eles começam a formar numa fração molar muito diferente dos dados experimentais. Além disso, o gráfico ele apresenta uma variação, uma dispersão muito grande da realidade, né, dos dados experimentais. Então, Margulis, nesse caso, não seria uma boa escolha para obter esse gráfico. Já a equação de Wilson, a gente vê um bom encaixe, né, dos dados experimentais e calculados. O azeótropo ele está se formando junto com o calculado, a curva do ponto de orvalho, que é vermelha, e a curva do ponto de bolha, que é azul, elas estão bem próximas do que foi obtido pelo artigo. O mesmo está acontecendo com o NRTL. A gente vê que tem uma boa... eles estão bem calculados, né? Bem encaixados os dados. Então, NRTL e Wilson, nesse caso, são duas boas equações, né? Boas estratégias para a gente calcular o equilíbrio líquido-vapor. Líquido-vapor para temperatura no gráfico PXY. Já para o gráfico PXY, também fiz da mesma forma, né? Utilizando a lei de Raoult para ambas as fases sendo consideradas como ideais para o cálculo no simulador. E a gente observa que é uma realidade totalmente diferente, né? Fica muito diferente. A gente também não vê a formação de azeótropos. E como esperado, né, essa mistura ela realmente não se comporta como ideal. Os componentes eles não são ideais de forma nenhuma, porque há uma dispersão muito grande entre os dados calculados e os dados experimentais. Assim como Margulis, da mesma forma que o TXY apresentou diferença, o PXY também está apresentando muita diferença, o que é bem normal, né? Já é esperado. A gente vê o ponto de bolha e o ponto de orvalho bem disperso. Na equação de Wilson também teve um bom encaixe, os pontos ficaram bem próximos, certo? Aqui no ponto de orvalho, os gráficos experimentais, os dados experimentais ficaram bem próximos do ponto de orvalho e ponto de bolha, né? Eles ficaram bem próximos do calculado, né? Nas frações molares
maiores, mais próximas de 1, a gente pode observar, mas o gráfico todo ele mostra que esse cálculo se aproxima um pouco mais da realidade, sendo que a realidade é os dados experimentais. NRTL, a gente observa a mesma coisa, junto com os trabalhos, né, os cálculos que nós fizemos pelo Excel, a gente também comprovou que, por utilizar a equação de NRTL de Wilson, eles vão dar valores aproximados, né, de fração molar quando você faz o cálculo. Bem, e é isso. Obrigada.